Bom dia, pessoal. Vou estar me apresentando aqui. O meu nome é Rodrigo Barreto, tá? A gente tem o prazer de estar convidando, né, e aceitando a participação de vocês com o nosso primeiro webinar, né, o primeiro curso online que a Diamond Brasil tem, né, tem aí o projeto. A gente está querendo ajudar aí o mercado, né, em termos de conhecimento técnico, a nós remanufaturadores de cartucho de me apresentando hoje. Esse ano a gente, tá, eu, Rodrigo, estou completando aí 19 anos de mercado de recondicionamento, né? Aqui na Diamond, por volta de 8 anos, desenvolvendo produtos e fazendo atendimentos técnicos aos nossos clientes, né? Bom, vamos lá. Eu vou estar falando um pouquinho aqui do evento, de como a gente vai proceder aí, né, durante esse nosso curso. Tá? Então, assim, a princípio, tá, a gente será aberto perguntas, tá, durante aí o evento. Vocês podem estar, quando surgir a dúvida, vocês podem estar falando, a gente vai estar anotando, e se possível a gente vai respondendo durante o evento. Se não der para a gente responder aqui na hora, no final do evento a gente vai estar respondendo, ok? Vocês podem estar com qualquer dúvida, o chat está aí aberto, tá? A gente vai estar vendo, vocês podem estar fazendo as suas perguntas e a gente posteriormente aí vai estar respondendo. Tá certo? Aqui vamos lá, o senhor Antônio Miguel. Tá? Aqui, vamos lá. A gente está tendo um probleminha de áudio aí. Bom, vamos lá, retomando. Tá, pessoal, aí aqui assim o formato do evento, tá? A gente vai estar disponibilizando uma pesquisa posterior ao evento, para todos os participantes que ficarem aí até o final e responderem a pesquisa, tá? Terá um desconto especial aí na compra de alguns dos produtos para esse modelo de cartucho que a gente vai estar falando hoje, né? Então, ao final do evento, aqueles que responderem a pesquisa, a gente vai estar direcionando aí o pessoal responsável para poder gerar esse desconto aí em compras futuras. Ok? Bom, hoje a gente vai estar falando aí do cartucho Samsung Color, né? A Samsung vinha numa série sempre de cartuchos monocromáticos, né? Trabalhava um pouco com cartuchos Color. De alguns anos para cá eles, né, resolveram aí entrar num mercado mais forte em termos de cartucho colorido, né? Hoje a gente vai estar nós vamos estar falando aí dos cartuchos da linha CLT 504 e 506, né? O sistema deles aí de cartucho, eu posso dizer que foi mais ou menos uma cópia aí, uma coisa para brigar mais com os cartuchos um pouco da HP, no mesmo formato aí de página, semelhança. E assim, é um cartucho que, né, na verdade, assim, a rentabilidade de quem consegue fazer um bom recondicionamento é bacana aí no mercado, né? Então vamos estar falando aí um pouquinho dos cartuchos. Então, assim, como nomenclatura aí dos cartuchos, né? Existe aí cartucho de alta e de baixa capacidade para esses modelos, né? A gente pode estar vendo aí o cartucho, na verdade, para quem conhece os coloridos aí, ele lembra bastante os cartuchos HP CP 1215, né? Basicamente, parece que foi uma ideia captada de Samsung, né? De coisa que já vem funcionando aí no mercado.
Então vamos lá, o cartucho CLT 504, né? O cartucho preto para rendimento de 2.500 páginas, baseado em um consumo de 2.500 páginas, né? E os Colors, baseado num consumo de 1.800 páginas, baseado aí no 5% de cobertura. Né? Então, o cartucho ele vem aí com essa nomenclatura, com esse CLT 504, né? Para as 4 cores, e 506 também para as 4 cores, né? Cartucho de alta. Né? O 506 aí para 6.000 páginas o cartucho Black e 3.500 os Colors. Tá? Então essa daí é a cara do cartucho, né? Então assim, o chip é muito... O jeito do chip aqui é um pouquinho diferente, né? Falando aí por cartucho. Não é aquele chip pequenininho que geralmente vem nos cartuchos coloridos, né? Um chip um pouco maior, tem a configuração de hardware um pouco maior. Né? E vamos dar início aí ao desmonte do cartucho. Tá, as ferramentas necessárias para a utilização aí, o começo do recondicionamento é com cartucho, né? O pó específico para cor, em termos aí de, né, dedicado para cada um das cores, né? Um chip dedicado também, não é aquele chip multisserial, né? Então, assim, cada cor necessita realmente de um chip, não é um chip universal que ele vai habilitar em cada cor, né? Um estilete, né, como ferramenta aí no recondicionamento, chave de fenda ou parafusadeira. Um pincel hidrográfico, né, um canetão mesmo, um paninho Tech Wipes, hastes flexíveis, né, o álcool isopropílico e o lubrificante Matusalá. Né, então vamos lá, o primeiro passo aí no cartucho, né, para a gente fazer o recondicionamento. Esse cartucho, a princípio, ele vem com 2 laterais, né, aí as laterais, ela tem uma solda, né, aonde a gente precisa ter um cuidado aí no início do recondicionamento, né? Então, assim, a gente precisa de analisar os cartuchos, né? Sabendo aí o lado direito e o lado esquerdo, para a gente sempre ter a mesma configuração aí de manuseio com o cartucho, né? Então, a gente vai tratar sempre o lado esquerdo do cartucho aqui como 1 e o lado direito o lado 2, né? Processo de desmontagem, né? A princípio, com o canetão aí, ó, com esse pincel hidrográfico, a gente precisa de marcar a mola, né? Uma molinha de tensão. Por que de marcar essa mola, Rodrigo? Porque assim, a molinha, ela tem... Esse cartucho existe 2 molinhas, né? Uma do lado esquerdo e uma do lado direito. A gente deve de marcar essa mola porque, como elas têm tamanho e pressão diferente, a gente precisa de identificar o lado que ela vai encaixar aí no cartucho. Certo? Então, assim, a gente nesse esquemático aqui acabou marcando a mola aqui do lado direito, né? Com canetão azul, né? Dá para ver bem aí. Tá, o próximo passo, depois que a gente marcou, é remover essa mola, né? E tá aí a ajuda do estilete. Tem que tomar um cuidado aí para não se ferir, né? Não se machucar no recondicionamento. E o estilete ele ajuda porque ele não danifica a mola, né? Ele não estica mais do que deveria e a gente consegue fazer a remoção de forma correta, né? O próximo passo, né, é remover os parafusos do lado direito à esquerda, aí pode ser utilizada uma chavinha Phillips mesmo, uma chave de uma parafusadeira, né, que é bem comum aí para a gente que é técnico. Né? Então, assim, o próximo passo é remover os parafusos e a gente vai fazer a remoção das laterais, né? Aí a posição do cartucho, né? Cada técnico tem um jeito aí de estar trabalhando com o cartucho, um jeito de manusear. Mas, né, para o jeito que a gente utilizou aqui no trabalho, a gente se sentiu confortável
em estar trabalhando com o cartucho dessa forma, uma para evitar sujeira, outra que é para evitar danificar o cilindro aí num segundo uso, né? De um cilindro original, talvez. E, então, com o cilindro voltado para cima, né? O cartucho, a gente vai lá remover a lateral. Né? Primeiro a lateral ali do lado esquerdo, a gente remove ela, né? Puxa ela para a lateral. E depois ali a lateral do lado esquerdo, né? Uma coisa que é importante nesse cartucho é que quando a gente remove a lateral do contato elétrico do cilindro, ela vem com uma graxa original de fábrica, que é uma graxa, né, que interfere bastante aí no funcionamento do cartucho quando existe a ausência dela, ou quando ela é contaminada por toner. Né? Então, assim, a princípio, quando recondiciona, se o cartucho original, né, que vai ser o primeiro recondicionamento, então assim, é uma engrenagem, é uma parte do cartucho que ela não vai estar contaminada por toner. Então assim que remover essa lateral, aí tem que deixar ela reservada, longe de contaminação de toner para usar posteriormente. Aí vamos lá para a desmontagem do cilindro, né? No slide anterior, a gente removeu as laterais, a gente consegue desmembrar o cartucho. Então o cartucho ele se desmembra em duas partes, a unidade de cilindro e a unidade de toner. Estamos aí falando hoje da unidade da unidade aí do cilindro. Então, qual que é o próximo passo? A remoção do APC do cilindro, né? A remoção do rolo PCR, a remoção da wiper blade e a remoção do rolinho de espuma que atua junto ali com ela atua ali junto com o PCR no cilindro, certo? Próximo passo, a limpeza dessa unidade, né? A limpeza dessa unidade, assim, a gente pode estar fazendo ela com um aspirador, né, dedicado para toner, ou com o uso de um ar comprimido, né, para poder soprar a unidade, né, e remover todo o toner remanescente. A gente sempre costuma falar, eu sempre costumo enfatizar que em cartucho colorido, uma limpeza bem executada no cartucho, a gente evita problemas futuros, né, com o cartucho. Às vezes a gente tem um probleminha, a gente acaba não sabendo que esse problema vem em virtude de uma limpeza não tão bem feita, né, no início aí do processo. Tá, então aqui dentro do reservatório a gente utiliza ou ar comprimido ou um aspirador dedicado para toner. A limpeza das peças aqui, a gente pode estar utilizando um haste flexível e o álcool isopropílico para estar limpando a recover blade, né? Que é uma lâmina coletora aí do lixo, né? Então, com cuidado, a gente pode estar limpando a peça junto com álcool isopropílico e haste flexível. E a lâmina Wiper Blade, que é a lâmina de limpeza, pode estar usando o paninho Tech Wipes, que é um paninho de fibra sintética que não agride a peça no momento da limpeza, né? Então, assim, a gente consegue deixar uma durabilidade maior na lâmina. Então, a gente umedece esse paninho Tech Wipes com o álcool que faz a limpeza. E aqui na figura 3 a gente está fazendo aí também a limpeza do rolo PCR com a Tech Wipes e o álcool isopropílico, né, pessoal? A limpeza dessas peças, né, assim, por se tratar de um cartucho colorido, é uma peça que ela é frágil e a gente pode danificar ela no momento da limpeza. Eu sempre indico que limpe a peça em um único sentido, em virtude da gente não desgastar mais a peça, né? Porque o cartucho colorido ele é muito refinado em termos de funcionamento. Então, tudo que a gente alterar num processo aí de recondicionamento vai se refletir em impressões ruins. Pessoal, todo mundo escutando aí? Tem alguém com dificuldade para que a gente possa ajudar? Alguma dúvida por enquanto?
Pessoal, essa tá só uma dica aí. Essa internet quando não, né, quando houver esse tipo de falha, às vezes pode ser em virtude de ter outros programas abertos aí que utilizam a internet, tá? O Reinaldo aí que nos lê em cópia, né, aqui no chat, que é o pessoal do marketing aqui, vão orientando aqui no chat também, ok? Ó, as perguntas que estão sendo feitas aí no chat, tá? A gente está fazendo aqui a anotação e posteriormente, até para ficar mais dinâmico, a gente vai respondendo e pontuando um a um, ok? Bom, a unidade da montagem de cilindro, né? A gente desmembrou aí o cartucho em duas partes, a gente vai para o momento da montagem da unidade, tá? Então, assim, do mesmo jeito que a gente retirou as peças, a gente vai estar voltando as peças. A gente já limpou, né? Utilizou os produtos para estar voltando aí, ó. A Wiper Blade, a gente lubrificou esse pozinho branco aqui que a gente pode notar, é o lubrificante Matusalá. Voltamos o PCR junto com as bases e com o rolinho de espuma para a unidade, tá? E depois fizemos a instalação do cilindro, ele lubrificado também com esse pó Matusalá. Tá? Hoje no mercado aí já existe um tempo também o Falquinar, o estearato de zinco e o Matusalá. Para os cartuchos, né, laser, e depois que eu como técnico também conheci o produto, eu sempre vou estar indicando esse produto, né, esse pó Matusalá como lubrificante, porque ele é diferente do pó Quinar, por exemplo. O pó Quinar, quando a gente lubrifica as peças, ele acaba criando umas pedrinhas, né? E isso pode gerar problema aí em termos de impressão, né? Ele pode contaminar um teste, sair com alguns pontinhos brancos, pode te gerar falhas na impressão devido ao tipo de lubrificante. Então, quem não conhece esse pó Matusalá, pode depois também estar se informando aqui conosco, né, sobre o produto, que a gente tem mais informação também. Tá, a desmontagem da unidade de toner. Tá, então aí a gente vai para o Roper Toner, né? A gente vai ter que remover aí os parafusos, né? Como demonstrado na figura aqui do lado do contato elétrico e do lado da caixa de engrenagem, né? De tração aqui do cartucho. Então assim, a gente removeu os parafusos, ok? Aí a gente vai remover primeiro a lateral do contato elétrico e posteriormente a lateral da caixa de engrenagens, né, para a gente começar o recondicionamento aí da unidade de forma mais ativa. Tá, removendo aí, então, depois que a gente removeu as caixas das laterais do cartucho, a gente tem acesso às engrenagens e o lado oposto do cartucho, né? Então, assim, ó, removeu as laterais, as engrenagens, o cartucho ele vai ficar aqui, ó, dessa forma, tá? Na figura 1 de 1. O próximo passo aqui, ó, a gente precisa de remover uma plaquinha de fixação, tá? Que é a que deixa o rolo preso aqui no lugar. O porquê se faz necessário a remoção dessa peça? Porque quando a gente vai, assim, o que ocorre muito nos cartuchos Color é que alguns recondicionadores removem só um dos lados e acaba tendo que forçar o rolo developer para tirar ele da unidade. Isso entorta a Doctor, né? A gente causa aí um defeito logo de início, né? Pô, a gente está ali recondicionando o cartucho, então quando a gente não remove essas plaquinhas de fixação que deixam o rolo developer preso no cartucho, a gente ocasiona aí um defeito já antes de encher de encher o cartucho, entendeu? Então, assim, se faz necessário, sim, o desmonte total e a remoção das laterais e das plaquinhas de fixação. Tá, como é que a gente remove ela? Com uma chavinha de fenda pequena, a gente consegue estar deslocando ela e remover por completo.
né? Então, aí de um dos lados do cartucho, após a remoção dessas placas, a gente tem aqui o local da tampinha de enchimento e o outro lado, o lado oposto, né? A limpeza dessa unidade, pessoal, a princípio, o aspirador de pó ele pode ser utilizado também, porém com uma ressalva, tá? Ele pode não remover todo o toner remanescente que tem dentro da unidade. O ideal para fazer os cartuchos Color, tá? Seria ter o uso do auxílio do ar comprimido mesmo para remover todo e qualquer tipo de toner que tem aqui restado dentro da unidade. Né? Então, o ar comprimido ele vai deixar livre de qualquer resíduo de toner aqui dentro. Né? E como eu falei lá no início, o recondicionamento do cartucho, no caso do Color, ele, com uma boa limpeza, a chance de sucesso no funcionamento é tremenda. Tá, então vamos lá. Ó. A gente limpou o cartucho, né? Aspirou, utilizou o ar comprimido, a gente vai para a limpeza da unidade. Tá, então aqui a gente tem uma lâmina aqui, tá, que seria sealing blade, tá, o termo técnico. É uma lâmina de retagem para que não vaze toner de dentro do cartucho. Então, assim, uma haste flexível para poder limpar a lâmina, né, um pouquinho de álcool isopropílico. O álcool ele não agride o cartucho, né, então não terá problema. O segundo passo é limpar a Doctor também com álcool isopropílico e a haste flexível, tá? Que tipo de problema que a gente tem quando o pessoal vai fazer a limpeza aqui dessa peça, tá? Às vezes quando tem toner impregnado, o pessoal costuma utilizar aquela lixinha d'água, bombril, ponta de estilete. É errado, tá, pessoal? O ideal é limpar com a haste flexível e um álcool até remover todo o toner que possa estar impregnado na lâmina. Né, o toner colorido ele tem uma propriedade de ser a partícula é muito pequena, é um toner muito fininho. Então, qualquer tipo de desgaste provocado na lâmina ou qualquer toner encrostado, a gente pode ter problema futuro em termos de impressão. Tá? Então, a limpeza com álcool isopropílico e a haste flexível seria o ideal para esse tipo de modelo de cartucho. Não se faz necessário a remoção da lâmina para estar limpando, tá? Uma vez que tirou a lâmina aqui, depois o ajuste dela é muito ruim para estar fazendo. Tá? Então, o ideal realmente é estar fazendo a limpeza sem remover a lâmina. Não precisa, num primeiro momento, remover. Ok? E a limpeza do rolo developer, né? Como a gente falou lá do PTR anteriormente, o rolo developer ele pode ser limpo com esse pano Tech Wipes, tá? E álcool isopropílico. Tá? E sempre limpando a peça em um único sentido, tá, pessoal? Nunca esfregando a peça como se a gente estivesse lixando uma parede ou algo do gênero. Tá? Então, assim, quando a gente limpa a peça em um único sentido, a gente não agride ela fisicamente. Né? Em testes aqui dentro da empresa, testes que a gente possa estar fazendo aí a medição de densidade de toner, nos nossos testes o aparelho acusou que tá, um PCR ou um rolo developer limpado de forma que agredisse a peça não teve uma densidade tão boa quanto a peça limpada em um único sentido. Então, quando a gente limpa em um único sentido, a gente acaba não tendo perda em termos de densidade de impressão, tá? Em densidade de imagem. A montagem dessa unidade, pessoal. A gente fez a limpeza da Doctor, limpou aqui a Sealing Blade, então com o cartucho voltado assim para cima, a gente vai fazer a instalação do rolo developer. Tá? A gente não pode esquecer, esses pontinhos vermelhos são umas buchinhas, né? Umas buchas isolantes. A gente não tem que tomar cuidado que isso é uma pecinha de reposição que não existe para venda. Então, assim, se perder lá, levou numa workstation para fazer a limpeza e a coletora do resíduo de toner, por exemplo, e perder essa peça, não dá para reutilizar, né? Não é uma peça que a gente possa estar comprando. Então, provavelmente vai ficar com o cartucho encostado, porque se perdeu a peça. Tá? Então, a gente instalou aqui o rolo developer, a gente está voltando aqui as plaquinhas de fixação para manter ele preso no lugar. As plaquinhas dos dois lados, tá? Lado direito e lado esquerdo, certo?
Posteriormente, a instalação aqui das engrenagens, da caixa de engrenagem, tá? A gente volta aqui as engrenagens para a posição, né? Parafusa a lateral da caixa de engrenagem no local. E o lado posterior, né, a gente faz o enchimento, né? A tampinha ela se localiza do lado do contato elétrico. E então assim, fez o enchimento, de preferência com um toner específico, tá? Para o modelo, e com a gramatura correta. E posteriormente a instalação do contato elétrico. Tá? Então a gente vai instalar, vai parafusar. Um outro detalhe importante em cartucho Color, tá? Nos monocromáticos também, aqueles que nos permitem, tá? Fazer esse procedimento. Então, pô, a peça está aqui no lugar, vamos girar as engrenagens de tração do rolo para ver se formou uma película perfeita de toner. Né? Porque, que nem eu falei a princípio, pô, às vezes eu passei a buchinha lá no cartucho, um bombril, né, na lâmina, eu enchi, mas está me provocando ranhuras no rolo. Aquele princípio de desmonte, né, onde só tira uma das laterais e puxa o rolo de forma errada. Aí, em um dos cantos do cartucho, vai provocar um clareamento no rolo. Então, quando a gente enche o cartucho e provoca esse carregamento aqui de forma manual, a gente consegue verificar se formou uma película perfeita sobre o rolo de envelope, né? Então, assim, se formou uma película perfeita, é um bom sinal de que o cartucho vai funcionar bem, muito que provavelmente. Tá? E se tiver algum defeito físico, fazendo dessa forma, você consegue reparar isso antes de mandar para um cliente, né? Vamos lá para o próximo. Na montagem das unidades. Tá, então como é que a gente faz, tá? Que nem eu disse lá no começo, cada um tem um formato aí, um jeito de trabalhar com cartucho, a posição. A posição que a gente indica e nós aqui dentro da Diamond, eu como técnico, costumo tá trabalhando sempre num formato que me faz mais confortável para estar montando o cartucho. E para ter cuidado também com o cilindro, né? Então, o que acontece? Eu, né, seguro o cartucho nessa posição com o cilindro voltado para o alto, igual foi demonstrado lá no início. O cartucho, as partes juntas, tá? A gente vem aqui com a lateral do lado direito, né? Que é o lado da caixa de engrenagem. Então, a gente faz a instalação dela, tá? E posteriormente vai ficar lá aquela lateral que possui a graxa original, que a gente pediu para ter um cuidado lá no início do trabalho. Né? Por que essa última parte? Porque a gente não esquece de instalar um chip novo, né? De remover o chip antigo e fazer a instalação de um chip novo. E aí, colocando ela por último, você consegue fazer a instalação e a instalação do chip, né? E voltando ela aqui para o lugar e parafusando. Certo? E aí, depois dessa instalação, a gente vai lá para as molinhas de tensão que foi demonstrada lá no início, né? Notem que as molas têm o tamanho diferente, né? Então, o que acontece? Se você trocar essa mola do lado direito com a do lado esquerdo, a gente, assim, vai ter problema de impressão mais clara de um lado que do outro. Né? Pode ter problema por aterramento, pode ter problema de travamento de papel dentro da máquina, enfim, vários problemas em virtude da mola. Então, a gente pintou a mola aqui de início, a gente volta porque a carcaça ficou, né, marcada com um pincel, e a gente consegue posicionar a mola de forma correta. Bom, pessoal, o cartucho, ele foi, né, é um processo por recondicionamento, que a gente consegue, né, seguindo esse passo a passo, esse procedimento aí em termos de recondicionamento, foi assim que eu fiz o teste aqui dentro da empresa, a homologação dos produtos que a gente utiliza. Então foi o jeito que se qualquer um que estiver aqui nos acompanhando tentar seguir dessa forma num primeiro momento, a gente consegue estar tendo sucesso aí em termos de recondicionamento.
Pessoal, alguma dúvida a mais daqui para frente? A gente vai retomar aí né, referente às dúvidas que ficaram aí durante o processo, para poder estar aqui respondendo. Sim, esse cartucho, bom, vamos lá, vamos pegar aqui o toner, sim, tá, pessoal? A gente tem ele nas gramaturas, né? Tem ele em quilo também, né? E hoje aqui na Diamond até tá para chegar novas importações referente ao produto, mas o toner em si a gente tem hoje, o chip tem também. As blades está em processo de chegada, né? Também na empresa, mas aí é uma coisa mais pelo comercial que a gente pode estar levantando e verificando com mais clareza. Tá, sim, o cartucho ele é parecido com o HP, com a série HP nova, por isso que eu disse lá no início que o pessoal, né, os engenheiros Samsung, acho que coletaram um pouco da ideia de HP e foram lá brigar no mercado. Por parte de quantos ciclos de recondicionamento, de recarga que aguenta esse cartucho, eu posso falar que aqui dentro da empresa, quando a gente faz uma homologação do produto, eu procuro usar até 3 ciclos a mesma carcaça, tá? Baseado dentro de um consumo normal, dos 5% de cobertura, né, com o toner, mas vai variar aí de como é utilizado no dia a dia, no cliente, né? Precisaria ter um acompanhamento dos cartuchos produzidos para saber quantos ciclos se consegue usar. Bom, vamos lá. Primeira, algumas perguntas que ficaram para trás. O papel toalha eu não recomendo estar utilizando também para limpeza de peças, tá? Porque ele tem ação de como se fosse uma lixa. Ele pode esfarelar também, né, quando umedecido para limpar as peças. Essa pergunta do Michel, tá? E aí o uso do papel toalha pode transferir defeito para o cartucho em si. Limpando um PCR ou uma mag com papel toalha, você pode deixar resíduo de papel e pode lixar a superfície da peça também. A pergunta do Ítalo Teixeira, a qualidade desse remano é semelhante com o remano da HP? Eu posso dizer que é tão bom quanto, Ítalo. Né? O nosso mercado aqui brasileiro ele é conhecido, né, de forma internacional até pelos bons recondicionamentos que a gente tem. Então pode-se dizer que ela é bem semelhante com o Remano HP. Os dois se assemelham, né, em termos de qualidade, tudo mais, funcionamento. O Albert perguntou aqui se a gente tem foi essa média de recondicionamento, a gente já falou aí por média de 3 recondicionamentos aí para cada cartucho, né? E aí tem aqui o Michel também pergunta se remove a lâmina dosadora. A gente não costuma remover a lâmina nesse modelo, não é indicado. A remoção dela se faz realmente quando ela está gasta ou deteriorada, ou tem algum defeito causado aí no recondicionamento, aí sim ela se faz a troca, tá, Michel? A gente tem esse toner aqui nas gramaturas, tá? A gente vai estar olhando no sistema as gramaturas aqui para poder estar passando. O pessoal do comercial aqui também né, vai estar entrando em contato também para estar informando a gramatura dedicada para cada um dos modelos. É, a, Seu Ítalo, a tua pergunta aqui referente aos produtos, hoje sim, a gente tem o chip, né, e tem o pod toner, tem o lubrificante, né, e as outras peças aí a gente está em trâmite de importação, né, então em breve a gente vai estar com as peças aqui dentro.
A pergunta aqui do Carlos Jordão, né? Melhor que o Q6000? Na verdade é o HP, né? O Q6000, quem não conhece, é o HP 2600. Na verdade, pela modernidade do cartucho, eu posso dizer sim, que é muito melhor que o 2600. O 2600 foi uma máquina HP que não deu muito certo e por colorido hoje, esse modelo de Samsung, se comparado com a Q6000, eu posso... Aí é uma coisa mais pessoal, né? Eu sou mais fã desse cartucho Samsung do que do HP Q6000. A pergunta do Christian aqui, ó, se for retirada a lâmina dosadora, como dosar ela, né? Na verdade, assim, uma vez que se remove ela, não tem um calibre para poder colocar a lâmina no lugar de novo. Então aí é um feeling muito de cada técnico. Poder posicionar a lâmina no lugar para poder deixar ela dosando novamente com um padrão mais próximo ao original. O Júnior de Almeida aqui colocou, né, que sempre teve dificuldade com a lâmina, com lâminas, né, de metal, de alumínio, de ferro, no caso dos cartuchos Lexmark, né? A gente, no cartucho de toner, tá? No cartucho laser, todo tipo de material que a gente utiliza para poder fazer a limpeza, né, das peças, a gente tem que pensar que tem que sempre usar dos produtos e dos recursos menos abrasíveis, né, para fazer a limpeza do produto, para que não danifique, né? Então, quanto mais sutil for o tato com a peça do cartucho, menos risco a gente corre de danificar. Então acaba se tornando aí bem bacana a utilização desses produtos. A pergunta aqui do Renato sobre o cilindro, até quantas recargas aguenta, né? Então, Renato, como a gente falou aí anteriormente, tudo vai depender do uso, né? De como foi utilizado, o tipo de papel que imprimiu, se foi um papel reciclado, se foi um sulfite normal. Então, assim, eu utilizo nos testes, né, o original, o cilindro original, devido ao sistema aqui para a gente homologar toner. O original, basicamente, eu costumo utilizar um ciclo apenas, né, depois ele ter rodado uma vida de original realmente. Por quê? Porque nos nossos testes aqui ele já deixa de ter funcionamento 100%. Então é onde a gente começa a ter perda em termos de qualidade de impressão devido a estar utilizando o mesmo cilindro várias vezes, né? No caso do colorido, se faz bacana o uso sempre a cada recondicionamento um cilindro novo, porque a gente mantém a qualidade em impressão, né? Sobre o pano Tech Wipes aqui, tá? A pergunta do Michel é bem bacana também. Esse paninho esse pano Tech Wipes ele pode ser utilizado mais de uma vez, tá? Por quê? Ele pode estar sendo lavado, né? Então você consegue remover todo o toner que fica impregnado nele, o toner, então você utiliza ele mais de uma vez. Então não é um paninho descartável ao primeiro uso, por exemplo, tá? Então pode ser reutilizado mais de uma vez. A pergunta aqui do seu Walter Ataíde, tá? Referente às gramaturas. Os cartuchos para esse modelo, para o 506, tá? Para o CLT 506, a gramatura na cor black é de 155 gramas, tá? Na fração, e para os coloridos 90 gramas. Tá? Isso o nosso toner, tá? Por que a gente falando do nosso toner? Porque cada toner tem uma performance diferente. O toner do meu concorrente, de repente, para atingir a mesma capacidade de página, precisa de 200 gramas, por exemplo. Tá? Falando aí de black. E o cartucho CLT 504, na cor black, é 90 gramas de toner, tá? Que
desculpa, na cor black são 70 gramas de toner, no CLT 504 e no Color 60 gramas para atingir a quantidade de páginas. Tá? Então a gente consegue te dar a certeza de que com essa gramatura, utilizando o produto, você consegue atingir a capacidade do cartucho em termos de funcionamento. Sobre a pergunta do seu Walter aqui em relação de trocar a lâmina de metal sempre, né? A original você pode sempre manter ela, porque quando se tiver um defeito por desgaste mesmo, a gente consegue ver que a lâmina está gasta quando a gente girar o rolo developer na mão. Tá? Ele vai provocar ranhuras ali no rolo, você vai ver que a peça está gasta. Né? Então aí realmente se faz a troca, mas até ela gastar, se é uma lâmina que dura bastante vindo aí do original. Se for recondicionado de forma correta, ela dura aí bem também por volta desses 3 ciclos. A pergunta do Albert. Ele coloca aqui que geralmente os refil de recarga vêm com uma gramatura extra. Na verdade, a gente não indicaria também o uso dessa gramatura extra. A gente não trabalha dessa forma em termos de produto, porque todo toner em excesso que tem dentro do cartucho, a gente pode ter problemas aí em termos de funcionamento, né? No decorrer do uso do cartucho. Pode te encher uma lixeira de forma precoce, né? Você corre o risco de ter desgaste em termos de lâmina e rolo devido à quantidade de toner que tem dentro. Né? Pode quebrar uma palheta de agitação, então eu não recomendo esses toners que colocam uma quantidade a mais. Né? E essas situações de toner que a gente colocou, isso foi testado aqui dentro da empresa, né? A gente fez um teste full, um teste cheio do produto, e com essa gramatura a gente sabe que atinge a quantidade de páginas baseado no 5% de cobertura, em que o cartucho é recomendado, né? Então não seria bacana essa quantidade extra de toner. Por informação de equipamento, tá, seu Ítalo? Ele pergunta aqui se a máquina geralmente apresenta muito problema. A gente sendo distribuidor aqui, às vezes alguns clientes relatam que tem problema em alguns equipamentos. Esse Samsung em específico, a gente não teve relatos ainda de que seja uma máquina problemática, né? Como eu falei, a Samsung acertou nesse modelo de colorido, né? Esse é um cartucho que funciona muito bem, cartucho e equipamento. Pessoal, o toner é que utiliza o toner em quilo, né? Geralmente eles fracionam aí nas medidas, né? Para o caso do CLT, o 506, como a gente já falou, que é o cartucho de maior capacidade, o indicado pela Diamond com o produto Diamond são 155 gramas para o Black e 90 para os Colors. E esse cartucho, o CLT 504, que é o de menor capacidade, né? Para cor Black, 70 gramas e para os Colors 60 gramas. Aí, assim, Rodrigo, qual que é a diferença entre os cartuchos? Diferença nenhuma. Tá, pessoal? Diferença física entre os cascos, assim, nenhuma. O que demanda de um cartucho para o outro é realmente a capacidade de toner, né?
e o chip dedicado para cada um, né? São chips específicos, um para cada cor também, não é aquele chip universal. E se faz o uso com o chip dedicado para cada uma das cores. Pessoal, a média de impressão, né, tá aí a média de impressão do cartucho, tá, de fabricação, o que vem, isso daí é um dado vindo do fabricante, né, os cartuchos têm aqui as capacidades, né, o CLT 504, retomando, é para 2.500 páginas, na cor black, e 1.800 nos cartuchos colors. E para o de alta, é 6.000 páginas o cartucho black e 3.500 nos colors. Aqui respondendo a pergunta do Michel. Sim, Michel, o material vai estar disponível, tá? Para depois ver e acompanhar aqui o procedimento, tudo isso que a gente acabou passando, tá? Só para o pessoal que está chegando agora, que já passou também, que acabou não tendo oportunidade de estar aí desde o início, esse material vai ser disponibilizado para todos vocês aí que participaram do evento, tá? Lembrando aí que todos vocês que participaram aqui do evento vai ter uma pesquisa, tá? Que será disponibilizada aqui pelo chat. A todos vocês que responderem essa pesquisa que ficaram até o final, vocês vão estar posteriormente tendo um desconto aí em alguns produtos relacionados a esse cartucho em específico, tá? Com um desconto aí de 5% nas compras aí futuras para esse cartucho. Todos que participaram também vão ter aí um certificado digital, né, em termos de participação aí do cartucho, né? E se tiver aqui mais alguma dúvida, por favor, deixem aqui. Eu sei que vocês têm o tempo aí de vocês também. E o nosso comercial junto ao marketing vai estar disponibilizando essa pesquisa para que vocês respondam. Eu gostaria só de fazer uma pergunta aí, o que vocês acharam de estar participando, tá? A princípio de um primeiro curso online, né? Foi uma experiência que eu posso dizer que para mim, o Rodrigo aqui, técnico da empresa, foi novo estar partilhando esse conhecimento dessa forma com vocês. Gostei muito da interação vindo de vocês, né? E a gente em breve terá de outros modelos também. Então, assim, na pesquisa, com certeza a gente vai querer ouvir bastante as colocações de vocês, tá? Eu, como técnico também, por favor, vamos colocar lá nas observações, né? O que acharam, o que vocês esperam para um próximo, que tipo de produto ou que tipo de cartuchos gostariam de participar num próximo evento, para a gente poder trabalhar junto e caminhar nesse sentido de um melhor recondicionamento para o nosso mercado.